Todos os dias eu escuto pessoas falando sobre a tal da ansiedade nesse processo de vir para os Estados Unidos viver uma experiência aqui. A gente falando sobre a ansiedade da decisão em si, a ansiedade da escolha do visto, da preparação do processo, na antecedência da entrevista. Mas não é à toa também, pensa num povo que está ansioso, esse brasileiro. E eu sei que tem muita coisa que influencia esse processo e tendo eu mesmo já vivenciado ele. Queria conversar com vocês, explorar um pouco melhor, ajudar vocês a entenderem mais ele e lidarem melhor com esse momento. Então se você é casado, casada, tem algum amigo que está vivenciando esse processo de Estados Unidos também, compartilhe esse vídeo aqui que vai ajudar bastante, ou assistam juntos, que eu vou falar sobre algumas coisas que eu sei que vocês vão estar vivenciando. Nesse canal aqui da Movie Vistos, eu me chamo Cristiano, sou um dos fundadores da empresa. Nós falamos muito sobre visto americano de maneira geral, tem muita entrevista de clientes aprovados nossos, em que nós trazemos conteúdo de como que foi o processo deles. Tem também muita informação sobre notícias atualizadas dos Estados Unidos, enfim. Se inscreve aqui no canal que você não vai se arrepender. O primeiro ponto é a própria decisão, né? Nossa, mas como tem gente que sofre nisso daqui. Ouvindo o relato das pessoas, tendo meu próprio canal no YouTube, tendo contato com pessoas aqui em Orlando, onde eu moro, é impressionante como tem gente que sofre com a decisão. Esteja a pessoa no Brasil ou já aqui nos Estados Unidos, assim, esse é um ponto comum. O processo de decisão, ele sempre marcou muitas pessoas porque nunca é um processo simples. Quando eu tô na rua e eu encontro com alguém, as pessoas falam comigo. Quando a pessoa é recém-chegada, então, sempre vem uma história de que foram 5 anos pensando nesse processo, foram 10 anos pensando nesse processo. Então, assim, isso é super, super comum, todo mundo passa por isso. Muitas vezes é o medo do desconhecido, né? Muitas vezes é o medo do será que vai dar certo? Será que nos Estados Unidos, dependendo do visto que a pessoa está tirando, será que eu vou conseguir trabalho como eu tenho no Brasil? Será que a minha qualificação ela vai ser aproveitada no Brasil? Será que eu vou me adaptar à cultura? Será que meus filhos vão se adaptar à escola? Será que a língua vai ser uma barreira? Como vai ser viver num país onde eu não estou acostumado, embora eu tenha contato, com a forma do americano de viver? Tem muita coisa que permeia esse processo, é comum, todo mundo passa por isso, então não se sinta um estranho em tudo isso daí. Saiba que antes de você, centenas de milhares de brasileiros vivenciaram esse exato sentimento e que 100% deles, não importa se é classe média, alta, super alta, baixa, todo mundo sente ansiedade por motivos específicos, por coisas que estão deixando no Brasil, pela possível saudade que vai sentir, pela preocupação com o visto, dependendo se for um visto mais de não imigrante, pela preocupação com a preparação, às vezes a própria decisão de decidir se quer viajar para os Estados Unidos ou para outros países em alguns vistos. Então, essa ansiedade, ela é comum. O importante é entender que você não vai controlar tudo. Sinto dizer, mas isso é verdade. Não tem como controlar todas as variáveis. E isso que eu vou falar agora é uma percepção que eu tenho, mas que eu vivenciei, que eu vejo outras pessoas vivenciando também. Você precisa estar relativamente confortável com ter algumas confirmações de que essa é uma boa decisão e abrir mão de outras. Porque se você esperar 100% de certeza, essa certeza não vai chegar nunca. Pensa assim, a gente não tem 100% de certeza para nada na vida, né? Quando você atravessa uma rua, você não tem 100% de certeza que você vai chegar do outro lado. Quando você vai beber uma água, você não tem 100% de certeza de que aquela água está limpa. Enfim, não importa o que aconteça na nossa vida, nós nunca temos 100% de certeza de nada. Mas quando o assunto é visto americano ou então ir para os Estados Unidos, todo mundo está buscando a tal da 100% de certeza. Isso não vai acontecer, então é importante você estar relativamente confortável com um grau de incerteza. Isso vai permear essa decisão e os momentos seguintes que a gente vai explorar. Então essa fica a minha dica para você. Tenta elencar aqueles critérios que são os mais críticos para você e tenta, de forma objetiva e mais fria, analisar para eles. Vão ter coisas que você não vai conseguir mitigar. Por exemplo, se você está pensando em mudar para os Estados Unidos, ou se você está pensando em passar uma temporada mais longa nos Estados Unidos, que muita gente faz com visto F1, por exemplo, não está se mudando, mas está vindo para um período mais longo, vai ter que lidar com a saudade da família. O que eu posso fazer em relação a isso? Será que eu posso tirar o visto da família no Brasil antes de eu vir, para que eles possam me visitar naquela janela de 1 ano, talvez que eu esteja nos Estados Unidos, vou fazer uma faculdade, alguma coisa assim? Será que eu consigo trazer essas pessoas? Será que eu consigo me planejar para que eu volte durante as férias? Então, assim, tem alternativas para você mitigar isso daqui, mas não vai ser mais a mesma coisa. Então, esse é só um exemplo, vão ter vários outros. Tenta isolar os aspectos, olhar para eles de forma muito fria. O que eu consigo fazer com isso daqui? Ah, mas eu quero fazer turismo. Tem várias possibilidades, vários países. Será que os Estados Unidos é o país que eu quero ir mesmo? Não sei. O que é importante para você? O que você busca nessa viagem? Quanto tempo você vai viajar? Que outras viagens você não pode fazer na sua vida? Será que não é legal você ter um passaporte para um país que tem 50 estados completamente diferentes? Pode fazer com que você viva diferentes experiências, coisas que praticamente nenhum outro país vai proporcionar? Possivelmente. A resposta é sim, mas tenta buscar o que você está procurando de fato.
sempre bom você ter um visto americano no passaporte, não custa nada. Eu garanto que ele vai ter muito mais valor do que qualquer outro visto de outro país, inclusive ele pode ajudar você a tirar vistos de outros países. Independente de você estar vindo morar permanentemente, se você está vindo morar por um período mais longo, só que temporário, ou se você está vindo passear, tenta definir o que é importante para você, olhar de forma fria, ver até onde você pode controlar aquilo ali e no que você não pode, se sinta confortável e deixa os critérios que não estão sob o seu controle de lado. Beleza, e aí você decidiu então vir para os Estados Unidos. A gente entra no segundo ponto. Para muita gente vem depois a decisão do qual visto eu vou tirar. Para algumas pessoas tem várias opções de vistos de trabalho, a pessoa precisa decidir o que faz mais sentido, consulta com o advogado de imigração, aquela coisa, cada advogado fala uma coisa diferente. Muitas vezes as pessoas relatam isso pra gente. Tem pessoas que estão pensando em viver uma experiência temporária, aí será que eu vou com visto de estudante? Será que eu vou com visto de turismo? O que cada visto pode proporcionar? São sempre decisões que vão ter prós e contras, nunca vai ser uma decisão definitivamente positiva. Alguns dos vistos vão exigir que você espere um tempo maior no Brasil, mas eles vão te dar uma solução definitiva e vão ser mais caros também. Outros vistos vão ser mais baratos, não vão ser uma solução definitiva, mas vão te permitir estar mais rápido nos Estados Unidos e ter menos critérios. Tem N coisas que podem acontecer aqui e você tem que estar confortável com isso daqui também. Agora, uma dica muito sincera, uma vez que você definiu o visto que você quer, não olha para trás. Bateu o martelo, se informou sobre as características dos vistos, toma a decisão e vai para frente, porque senão você vai estar sempre revisitando decisões que você tomou. Isso vai te prender no passado e vai trazer uma insegurança que, na verdade, é muito produtiva, né? Então, tomou a decisão, segue em frente. Inclusive aqui no canal, o primeiro vídeo desse canal aqui foi um vídeo em que eu falei sobre as diferenças práticas entre quem entra nos Estados Unidos com visto de estudante ou visto de turista. Esse vídeo ele pode ser encontrado no canal, vale a pena ver porque ele é bem detalhado. Se você quiser vistos de imigrante, vão ter outros canais e outros conteúdos que vão poder te ajudar. Importante é você se munir de informação, tomar decisão e seguir em frente e não olhar para trás. Beleza, decidido então o visto americano que você quer aplicar, agora você precisa realmente tirar esse projeto do papel. Tem gente que vai aplicar sozinho, tem gente que vai pedir ajuda. Eu vejo que independente do visto ser de não imigrante ou de imigrante, aplicar sozinho nunca é uma boa alternativa. Falo isso porque 40% dos clientes que procuram a Move Vistos para tirar visto de estudante, visto de turista ou para fazer mudança de status, já vem com histórico de negativa. Então isso é muito sensível, por 40%, quase que 1 a cada 2 é muita gente que tentou aplicar sozinho ou que fez com empresas que julgou que eram mais simples, mais baratas, contratou só o serviço básico ali, achou que aquela ali ia resolver e não resolveu. Então pense nisso com carinho, tanto para visto de trabalho, tem muita gente que aplica para visto de trabalho sozinho, e tem gente que até consegue, só que a gente não vê tanto na internet por causa das pessoas que não conseguiram. Então, às vezes, isso é só uma dica, vale a paz de espírito de saber que você não controla tudo, não tem como você isoladamente conhecer o processo a fundo sem ter feito milhares de processos, mas que às vezes você trazendo uma empresa, ela vai trazer uma visão completa sobre tudo que influencia aquilo ali, e se for uma boa empresa como é a Move, que é a melhor empresa de vistos americanos do Brasil, eu te afirmo isso, ela vai te guiar para um caminho muito mais seguro, onde você vai tirar muito peso das suas costas durante esse processo de preparação para o visto, vai ter muito menos responsabilidades e vai ter muito menos a tensão de ter que estar à frente de cada tomada de decisão. No caso da Move, a Move ajuda os clientes em absolutamente tudo dos vistos que ela se propõe a fazer. Eu acho que vale a pena. Tem gente que faz sozinho, vai pro risco. Enfim, aí vai de cada um. Mas em relação a essa ansiedade aqui, eu acho que se você escolher fazer sozinho, essa ansiedade ela não vai acabar, ela só vai se intensificar. Porque você nunca vai saber se você está indo pelo caminho certo. Se você fizer com uma empresa como a Move, por exemplo, ou com empresas que fazem alguns vistos de trabalho específicos que você possa querer fazer, você vai ter algum aliado que vai estar sempre defendendo seu interesse e te ajudando a tomar as melhores decisões, o que vai te dar muito mais calma, eu te garanto. Bom, e aí tem o processo do visto em si, né? Porque beleza, eu tomei minha decisão, vou fazer com a Move, por exemplo. Só que tem um processo da mentoria. É óbvio, 80% das decisões vão sair do seu ombro, 80% do esforço vai sair do seu ombro, mas ainda assim você é a pessoa que vai estar na frente do cônsul. Esse processo de preparação tem duas linhas aqui. Uma que tem a linha do preparo, que ele vai crescendo com o passar do tempo, e o outro que tem a linha da preparação para a entrevista, onde a ansiedade vai crescendo. Você vai se sentindo mais preparado e vai se sentindo mais ansioso. O importante é que a preparação ela cresça mais do que a ansiedade, porque ela empurra a ansiedade para baixo. Quanto mais preparado você está, menos ansioso você fica, por mais que a data se aproxime e as pessoas saibam que é um momento importante. É aquele negócio, bom, eu estou a 1 semana da entrevista, meu Deus, a ansiedade está lá em cima, não tem o que fazer. Só que se eu sei que eu estou levando a minha melhor versão, fica muito mais fácil de lidar, porque eu não estou preocupado do caminho que eu estou seguindo. É só a ansiedade da proximidade com a data, que é uma data muito importante. Você não empilha em cima dessa ansiedade
a outra da insegurança, das coisas que você não domina, enfim. Sobre a ansiedade da entrevista vai te ajudar muito isso. O que eu tenho notado é que as pessoas não têm como se preparar muito para a simulação, por isso que o nosso método de simulação de entrevista tem ajudado tanta gente, porque se vocês olharem os vídeos do YouTube da Move, tem muitas vezes que eu entrevistei pessoas que contam sobre como que a simulação da entrevista foi o processo mais crítico, que ela pega desde a estratégia das decisões iniciais, que foram tomadas no início da mentoria, e explora aquilo ali para um cenário de muito estresse. E isso tem dado para as pessoas muita calma, por isso que todos os clientes da Move têm dito que a entrevista em si no consulado foi mais tranquila do que a simulação de entrevista na mentoria da Move. Quem podia imaginar que isso podia acontecer? Mas acontece. Tem sido um aliado muito grande o nosso método, a nossa simulação de entrevista. É uma das coisas das quais eu mais me orgulho, que é de fazer parte de uma empresa que tem dado para as pessoas tranquilidade no momento talvez mais ansioso do processo. Fica essa informação aí para você. Preparação é tudo. E aí, beleza, você foi pro consulado e saiu de lá com visto aprovado, né? Agora acabou a ansiedade. Ou não acabou a ansiedade. A ansiedade ela só vai mudar de mão. As pessoas acham que uma vez que aprovou o visto, agora tá tudo tranquilo, eu tô relaxado. Não é bem assim. Agora você tem uma passagem para comprar, um monte de coisa para organizar. Se for um visto de turismo, por exemplo, você tem que decidir roteiro, tem que comprar passagem, fazer um monte de coisa para se planejar. Se for um visto de estudante, que muita gente tira hoje em dia, pode ser que você esteja indo para poder estudar por um período muito longo, alguns cursos de 4 anos, outros de 1 ano, enfim, e que você esteja indo preparando para morar realmente nos Estados Unidos por um longo período. Isso significa que você vai ter que ver matrícula de escola de filho aqui no Brasil, que você vai ter que ver o seu trabalho, que você vai ter que ver a sua casa, o seu aluguel, os seus móveis, um monte de coisa. O que você vai fazer com isso? Vai guardar no armazém? Então, assim, a ansiedade ela continua ali. Nesse caso aqui não tem muito o que fazer, é muito mais sobre você se organizar, colocar no papel tudo o que tem que ser feito para você poder ir dando tique de um por um, foi fazendo. É importante ter esse checklist, ter esse mapeamento, porque é inevitável. Tem muita coisa a ser feita dependendo do visto que você está indo. Se você estiver, por exemplo, indo com visto de imigrante mesmo, já indo com green card, então, nossa, aí tem muita coisa para você ver, mas muita coisa mesmo. Mas beleza, cheguei no país, agora a ansiedade acabou? Não, a ansiedade não acabou. De novo, a ansiedade ela vai mudar de mão. Se você estiver vindo para uma estadia mais longa, entra esses pontos que eu estava falando agora. Como que eu alugo casa? Como que eu alugo carro? Eu entendi como que eu faço, mas fazer agora pode ser diferente. Resolver o problema no telefone. Então, assim, para você que está pensando em viver uma experiência nos Estados Unidos, entenda que você não controla tudo e você tem, se você não tiver, você vai acabar ficando, que ficar confortável com isso. Porque chega uma hora que você percebe e fala assim, nossa, mas tem 3 meses, 6 meses, 1 ano que eu estou vivendo uma rotina onde eu não domino todos os aspectos. Acaba sendo um exercício mental. Isso te prepara para outras coisas na vida também e te mostra que, bom, no final das contas, é sobre você fazer o que está na sua zona de influência e, às vezes, torcer para que isso seja suficiente, que as coisas se encaminhem. Mas vou te falar uma coisa, as coisas sempre dão certo. Engraçado é que uma coisa eu sei, eu nunca vi uma pessoa falando que se arrependeu de ter um visto americano, seja para uma situação de emergência, seja para poder viver permanentemente nos Estados Unidos, para viver uma experiência mais longa, para poder conhecer e ver se esse país é tão maravilhoso. Dica é, igual as pessoas falam, não tem nenhum malefício em você ter o visto americano no passaporte, isso vai te abrir muitas portas, muitas coisas vão mudar na sua vida a partir dali. Você vai entender quando você pisar nesse país aqui, que isso daqui é o lugar mais maravilhoso do mundo, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois de você viver e conhecer a cultura americana. Se você quiser tirar o seu visto americano, saiba que a Move Vistos, a minha empresa, pode te ajudar. Nós trabalhamos muito fortemente com visto de estudante e com visto de turista. Se você já estiver nos Estados Unidos e quiser fazer uma mudança de status ou extensão de status, e aí tem um pessoal também que está ansioso, viu? Você pode contar com a gente. Aqui na descrição vai ter um link, tem no primeiro comentário também. Clica, preenche rapidinho o nome, telefone, e-mail, o tipo de visto que você quer, o tipo de serviço. O nosso time vai te mandar um WhatsApp te explicar tudo. E tem uma coisa que a gente se orgulha muito de poder te prometer, e eu vou fazer isso aqui de novo. Eu te garanto que você vai chegar na entrevista levando a sua melhor versão. Isso é 100% de certeza. Eu tenho certeza de que não existe nenhum cenário em que você esteja mais preparado com qualquer outra empresa ou qualquer outra pessoa do que com a Move Vistos. Isso é uma promessa. Preencha aqui o formulário, deixa com a gente que nós vamos tirar 80% da ansiedade dos seus ombros, eu prometo. Se você quiser entender melhor sobre o visto de estudante, que foi um dos que eu falei aqui e que te permite morar legalmente por um tempo longo, com bastante estabilidade e previsibilidade, aqui na tela está aparecendo um vídeo que eu fiz com o Oliver, que é o meu sócio na Move, e que a gente conta tudo sobre o visto de estudante. 1h30 de conteúdo. É longo, mas eu te garanto que ele vai te falar tudo que você precisa saber e você vai sair dali completamente preparado para poder trilhar esse caminho. Clica aqui na tela e assiste lá. Um abraço e até mais.